Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos começando aí mais uma videoaula importante. Na aula de hoje eu vou relembrar para vocês alguns conceitos referentes aos ângulos. Os ângulos que são estudados, em anos anteriores e que muitas vezes as notações, as formas de escrever, os tipos de ângulos são esquecidos. Então nós vamos retomar nessa videoaula os ângulos, o conceito, os principais tipos de ângulos que nós temos. A imagem interior aí do nosso slide, nós temos aí alguns relógios, né? E nesses relógios aí nós vimos que os ponteiros aí dos relógios, eles formam ângulos, né? Temos ângulos diferentes aí, né, formados. E esse é o nosso foco. Nós vamos estudar um pouquinho dos ângulos. Vamos lá. Vamos começar aqui conceituando, né? Conceituando os ângulos, vamos relembrar esse conceito, né? E também vamos, na sequência, classificar os ângulos também. Ângulo é toda a região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Então você tem aqui, ó, um ângulo aqui representado, e na verdade nós vamos mostrar isso no próximo slide, que a notação de como se representa um ângulo, mas o que tem que ficar muito claro para a gente é que o ângulo é formado por uma região convexa ou não convexa, né? O mais comum é nós representarmos os ângulos com a região convexa, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente representa muito assim os ângulos, né? Mas nós temos que ter a clareza que isso é uma definição, é uma notação, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês, que eu posso em algum momento estar pedindo a região não convexa. Aí seria, no caso, essa região externa aqui, ó. Esse ângulo de fora aqui, tá bom? Então, só reforçando, é toda a região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Aí que você tem a origem aqui nesse ponto, você tem esta semirreta aqui, né? E você tem esta outra semirreta aqui. É isso aí. Vamos destacar aqui os elementos, né, dos ângulos. Ó, o ponto O, que é a origem das semirretas, ele é chamado de vértice do ângulo. Então, O aqui é o vértice, né? Aqui é o vértice. As semirretas OA e OB são denominadas lados do ângulo. Então, eu tenho esse lado aqui, ó, OA, e tenho esse lado aqui, OB. Na verdade, eu tenho semirretas, né? E essas semirretas são consideradas como os lados do ângulo. Agora, é importante essa informação aqui agora. Para identificar esse ângulo, utilizamos a notação AOB. Muitos alunos têm dificuldades na identificação do ângulo. Quando eu falo do ângulo AOB, eu sempre estou destacando, por definição, né? A gente destaca sempre a parte convexa. Então, o ângulo AOB, eu estou falando desse ângulozinho aqui. Por definição aqui, nós vamos, sempre que a gente falar de um ângulo, a gente está destacando a parte convexa. Se eu quiser destacar a parte côncava, eu vou ter que citar para vocês. Ok? Então, ó, a notação, é óbvio que se eu escrever AOB, seria a mesma coisa de eu escrever o ângulo BOA. Esses ângulos são congruentes, né? É o mesmo ângulo. Na verdade, a ordem, o que vai impactar na representação do ângulo, vai ser sempre o vértice, né? O termo do meio aí que vai ser o nosso vértice. Então, AOB ou BOA, estou trabalhando com o mesmo ângulo. A classificação dos ângulos, uma das formas de classificar os ângulos é de acordo com suas medidas, né? E aqui eu tenho alguns ângulos importantes, né? Que aparecem aí com muita frequência aí em nossas vidas. O ângulo nulo,
que é o ângulo de 0 graus, né? Esse é o ângulo nulo, que está aqui, né, representado aqui nesse primeiro quadro. Depois eu tenho o ângulo de meia volta, ou ângulo raso, né? Aquele que a medida dele é 180 graus, seria esse daqui, né? AOB. AOB. Esse ângulo é conhecido como ângulo raso ou ângulo de 180 graus. A medida dele vale sempre 180. E eu tenho, lembrando que a medida desse aqui são 0 graus, né? E eu tenho um ângulo de uma volta completa. O ângulo de uma volta completa seria você girar completamente aqui, né? Esse ângulo aqui de uma volta completa, a gente fala que são 360 graus. Então eu tenho ângulo nulo, 0 graus, ângulo de meia volta, 180 graus, e o ângulo de uma volta, que é 360 graus. Outros ângulos importantes, vou destacar aqui agora para vocês aqui. O primeiro desse aqui é o ângulo reto, medida de A ou B, ou a medida do ângulo reto, ela é sempre de 90 graus. E o que tem que ficar muito claro para a gente é que a gente não precisa escrever 90 graus. Toda vez que você tiver essa caixinha aqui com esse pontinho, esse símbolo aí representa o quê? 90 graus, ângulo reto. Ângulo agudo, o que é um ângulo agudo? O ângulo agudo é aquele cuja medida é maior que 90 e... Perdão. Ângulo agudo é aquele cuja medida é maior que 0 e menor que 90. Está entre 0 e 90 graus. E todo ângulo que está nesse intervalo ele é ângulo agudo. Por exemplo, AOB aqui é um ângulo agudo. Poderia valer 30 graus. 30 graus é um ângulo agudo. A medida desse ângulo ela está entre 0 e 90 graus. Maior do que 0 e menor do que 90. E por último eu tenho o ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior do que 90 graus e menor que 180. E a gente vê destacado aqui um ângulo obtuso, e eu poderia pensar em qualquer valor, né, para a medida desse ângulo. Por exemplo, eu vou colocar 120 graus. Um ângulo de 120 graus é um ângulo obtuso. Por quê? Porque sua medida é maior do que 90 e menor do que 180 graus. Então, eu tenho um nulo de 0 graus, o de meia volta ou raso de 180, de uma volta completa 360, o ângulo reto, que é o de 90 graus, e aí ângulo agudo é aquele menor do que 90 e maior do que 0, e o obtuso maior do que 90 e menor que 180. Um conceito que muitas vezes os alunos confundem muito é o conceito de ângulos adjacentes. Mas para a gente falar de ângulos adjacentes, nós temos que falar primeiramente de ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos são aqueles que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum. Se eles têm o mesmo vértice e um lado comum, eles são consecutivos. Por exemplo, no nosso desenho aqui, ó, eu posso pensar nos ângulos AOB, 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 posso pensar nesse ângulo, e posso pensar no ângulo AOC. AOB e AOC são consecutivos. Por que AOB e AOC são consecutivos? Porque eles têm um lado em comum. Ok? Qual que é o lado comum dos ângulos AOB e AOC? O lado comum é o lado AO, né? AO é lado comum. Percebam, para a gente diferenciar isso aqui, ó, se você vou pegar aqui um marca-texto, se você quiser representar o ângulo AOB, AOB é só o vermelhinho aqui, né? Que eu estou passando um amarelinho nele aqui, é só esse aqui, só essa região aqui. Se eu quiser representar o ângulo AOC, vou mudar a cor aqui, AOC seria tudo, ó. Olha só,
Ou seja, o ângulo AOC tem uma parte que é do ângulo AOB. Ou seja, eles têm pontos internos comuns. Não tem problema. Então, ó, AOB e AOC são consecutivos porque eles têm um lado comum. E aí vem o conceito de ângulos adjacentes. Para que os ângulos sejam adjacentes, eles têm que ser consecutivos, mas eles não podem ter pontos internos comuns. Por exemplo, AOB e AOC não são adjacentes. Eles não são adjacentes. O que AOB e AOC não são adjacentes? Eles não são adjacentes. Por quê? Porque eles têm pontos comuns. Dudu, não entendi. Vamos retomar. Olha só. Se você representar primeiramente o ângulo... Se você representar primeiramente aqui, colorir o ângulo AOB, AOB é essa região que eu estou colorindo de vermelho aqui. Tá bom? Vermelho aqui é o ângulo AOB. Agora, se eu for representar o ângulo AOC, se eu for representar o ângulo AOC agora, que eu vou colorir de verde, ó, AOC, tá vendo? Tem partes que é comuns, ó, tá vendo? O que está em preto aqui é tanto de AOB quanto de AOC, então eles não são adjacentes. Na verdade, para que os ângulos sejam adjacentes, eles têm que ser consecutivos, ou seja, ter um lado em comum, e eles não podem ter ponto interno comum. Um exemplo aqui, ó, seria AOB e BOC. Ó. Se eu representar o ângulo AOB, AOB é esse ângulo aqui, ó, que eu estou colocando de amarelo, essa região aqui, né? Essa região aqui é a AOB, que está todinha de laranja aqui, né? Se eu for representar o BOC, percebam que o BOC, vou colocar o verde claro, é essa região aqui, ó. Tá vendo? Não tem nenhum ponto em comum. Nesse caso, eles são ângulos o quê? Adjacentes. Só reforçando, para ser adjacente, eles têm que ser consecutivos, mas não podem ter pontos internos comuns. Bissetriz de um ângulo. Eu tenho um ângulo AOB, qualquer, de medida 50 graus. Se a partir do vértice O eu traçar uma semirreta OP, de maneira que ela divida esse ângulo em dois ângulos adjacentes, né, de mesma medida, OP vai ser chamado de bissetriz. Então, ó, o que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo, que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes. Então, se eu tenho um ângulo A, tem um ângulo aqui, ó, AOB. Se eu traçar uma semirreta de O dividindo esse ângulo ao meio, essa reta aqui, ela vai ser chamada de reta, desculpa, essa semirreta vai ser chamada de semirreta o quê? Bissetriz. Consequentemente, se aqui é 50, esse ângulo aqui vai ser 25. E esse ângulo aqui também vai ser 25. A bissetriz vai ser a semirreta com origem no vértice, que determina com seus lados dois ângulos que são o quê? Congruentes. E dois conceitos importantes, né? O conceito de ângulos complementares e o conceito de ângulos suplementares. Vamos começar com o conceito de ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90. Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, AOB, olha só, AOB e BOC são complementares. Por que eles são complementares? Porque a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Por exemplo, eu estou supondo, né, aleatoriamente, se aqui for 30 graus, esse aqui tem que medir quanto? 60. Dois ângulos complementares, a soma de suas medidas tem que ser sempre igual a 90 graus. E como a soma tem que ser sempre 90, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui 40, aqui vai ter que ser 90 menos 40, que é quanto? 50. Se eu colocar ali, por exemplo, nesse ângulo aqui,
Se eu colocar aqui 30, se eu chamar aqui essa medida dele de 30, o outro ângulo vai ser 90 menos 30, que é 4, 60. E aí, se eu considerar a medida de um de x, a medida do complemento dele vai ser 90 menos x. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui tem medida x, esse outro aqui vai ser igual a 90 menos x, porque a soma dos dois ângulos complementares tem que ser sempre igual a 90 graus. Suplementares. Aqui é mais ou menos a ideia é muito próxima uma da outra. O que muda aqui agora é que a soma das medidas agora é igual a 180 graus. Dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas foi igual a 180. Na figura abaixo, os ângulos AOB e BOC são adjacentes. Só lembrando, eles são adjacentes porque eles não têm pontos internos comuns e são suplementares. Por que eles são suplementares? Porque a soma de suas medidas vale 180 graus. E é natural falar que um ângulo é suplemento do outro. Por exemplo, se esse ângulo aqui for 30 graus, esse daqui tem que medir 180 menos 30, que é 150. Raciocínio análogo. Se esse ângulo aqui for 20 graus, esse daqui tem que ser 180 menos 20, que é igual a 160. E assim sucessivamente. Agora, se eu não souber a medida desse ângulo, o valor da medida, se esse ângulo for x, como a soma dos dois tem que ser, soma das medidas dos dois tem que ser 180, então esse daqui vai ser 180 menos x. O que está dizendo aqui, ó, dessa forma, se a medida de AOB for igual a x, o seu suplemento, BOC, né, é 180 menos x. Ok? Ângulos opostos pelo vértice. Já retomando esse conceito aqui também. Eu tenho duas retas RS, né, aleatórias, quaisquer. Elas se cruzam em um único ponto V, que é esse ponto aqui, formando quatro ângulos de medidas AX, B e Y. Então, AX, B e Y. Os ângulos de medidas X e Y são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Também são opostos pelo vértice os ângulos A e B. E outra situação, outra informação importante, é que se você medir esses ângulos, dois ângulos opostos pelo vértice são sempre o quê? Congruentes. O que significa dizer isso? Que eles têm sempre a mesma medida. Então, ó, nessa figura aqui, ó, se a medida de x for 50 graus, consequentemente, a medida de y também vai ser de 50 graus. Vale ressaltar que como a soma desses dois ângulos, como eles são adjacentes e suplementares, o ângulo Azinho mais o ângulo Y tem que dar 180. Como eu estou supondo o Azinho 50, desculpa, o Y 50, o A tem que ser 130. Porque esta soma aqui, ó, tem que ser igual a 180. Como esse ângulo A ele é oposto pelo vértice com o ângulo B, a medida do ângulo B também vai ser de 180 graus. Então, só reforçando o conceito, ângulos opostos pelo vértice sempre terão a mesma medida, ou seja, são congruentes. E aí, para a gente finalizar essa videoaula, dois exemplos aqui da aplicação, né, dos ângulos complementares e dos ângulos suplementares. Vamos lá, exemplo 1. O triplo da medida de um ângulo é igual ao dobro da medida do seu suplemento. Então, vamos lá. Eu vou considerar o ângulo, a sua medida de x. Ângulo x. Então, se o ângulo é x, o seu complemento, desculpa, o seu suplemento é o que falta para 180, né? Então, se a medida do ângulo é x, o seu suplemento é 180 menos x. Agora, eu vou montar, né, a nossa equação. O triplo da medida de um ângulo, então 3x, é igual
ao dobro da medida do seu suplemento. Então, é igual a 2 vezes 180 menos x. Pronto. Nossa equaçãozinha está montada. Agora basta resolvermos, né? Então, eu faço 3x é igual a distributividade, 2 vezes 180, 360. 2 vezes menos x, menos 2x. 3x mais 5x é igual a 360. Perdão, 3x mais 2x, né? Meu cérebro somou. 3x mais 2x é igual a 360. Logo, 5x é igual a 360. Portanto, x é igual a 360 dividido por 5, né? Vai dar 72 graus. Ok? Então, nesse exemplo aqui, qual é a medida desse ângulo? A medida desse ângulo é de 72 graus. E aí vamos finalizar com o nosso último exemplo aqui. A medida do suplemento de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do complemento desse ângulo. Quanto mede esse ângulo? Vamos lá. Vamos organizar nossas ideias. O ângulo, a sua medida, eu vou chamar de x. O complemento desse ângulo, vale ressaltar, né? Complemento é o que falta para 90, então seria 90 menos x. E o suplemento desse ângulo, suplemento, é o que falta para 180, é 180 menos x. Pronto, organizei as ideias, agora eu vou montar a nossa equação aqui. Vamos lá. A medida do suplemento de um ângulo, então o suplemento é 180 menos x. A medida do suplemento de um ângulo é igual ao quádruplo, ou seja, 4 vezes o complemento desse ângulo. Então, 4 vezes 90 menos x. Quanto mede esse ângulo? Aí agora é realizar os cálculos, né? 180 menos x, distributividade, né? 4 vezes 90, 360. 4 vezes menos x, menos 4x. Então eu tenho menos x, vou mudar de membro aqui o menos 4x. Vai ficar mais 4x, igual. Eu tenho 360 menos 180 graus. Fazendo as operações, né? Menos x mais 4x, 3x, igual 360 menos 180, 180, né? Continuar aqui na parte de cima. Eu tenho, né, 3x é igual a 180, logo x vai ser igual a 180 dividido por 3. 180 dividido por 3, x igual a 60 graus. E aí, se eu quiser, por exemplo, escrever o complemento, o suplemento, até por questão de, se eu quiser conferir o meu resultado, eu posso também. Vou conferir com vocês o nosso resultado. Ó, o ângulo, nós já sabemos que é x, né? O ângulo é x. Portanto, o ângulo é igual a 60 graus. O seu complemento, o complemento desse ângulo é igual a 90 menos 60, 30. E o suplemento desse ângulo seria 180 menos 30, que é igual a 150. Vamos aplicar o que o problema nos diz aqui. O problema aqui, as informações, vamos ver se e vamos conferir. Ó, a medida de um suplemento de um ângulo, ou seja, que é um suplemento 150, tem que ser igual ao quádruplo da medida do complemento. Então, nesse caso aqui, ó, o suplemento aqui é 150. Na verdade, o suplemento não é 150, né? Porque é 180 menos 60. Vamos corrigir aqui para nós conferirmos aqui. Vamos lá. Ó, vamos conferir aqui novamente. O ângulo é 60.
o complemento é 90 menos 60, que é 30, e o suplemento é 180 menos 60, que é igual a 120. Não sei porque eu escrevi 30. Vamos conferir então pelas informações. A medida do suplemento de um ângulo, no caso 120, ela é igual ao quádruplo do complemento desse mesmo ângulo. Então, 4 vezes 30 vai dar o quê? 120. Perfeito. Conferido o nosso problema. A conferência foi feita, está tudo ok. Portanto, quando ele pergunta assim, quanto mede esse ângulo? Resposta, a medida desse ângulo é igual a 60 graus. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da videoaula. Um grande abraço a todos aí e fiquem com Deus aí. Abraço, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula.